Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Neste domingo, às 20 horas, nós voltamos a nos reunir para estudar o Evangelho de Jesus. É um domingo sempre muito especial, em que a gente se reúne aqui, faz a leitura, faz uma prece inicial, faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, comentários, trocamos aqui nossas perguntas, nossas questões, aquilo que mais nos tocou e fazemos uma prece final para que essas boas vibrações conosco permaneçam ao longo de toda a semana. Eu vou trazer para cá minha amiga. Já está chegando, enquanto isso a gente vai dando boa noite para todos. Oi, Suzana, boa noite. Oi, Miriam. Oi, Mirella. Oi, Gladete. Oi, Neuza. Marli, Clarice, Juliana. E boa noite, Ju. Tudo bem? Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom, Ju. A gente está aqui nos itens finais do Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, capítulo 28. Mas nosso Evangelho no Lar não para por aqui, né? A gente dá sequência no domingo que vem, com muito mais temas interessantes todo domingo, né? Para nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para nossa evolução. Hoje a Emília, gente está com uma tarefa grande, né, Ju? Nesse domingo. então, assim, desculpa, eu acho que eu tô com um pouquinho de delay. Eu queria dizer, porque tem gente sempre nova entrando, né, Emília? E também tem o pessoal que acompanha a gente desde o início. A Sim, gente tá aqui há mais ou menos uns 3 anos, né, Emília? Fazendo o isso. Evangelho no Lar. A gente não começou o Evangelho do início dele na época que a gente Uhum. começou a fazer. Foi do capítulo 5, certo, Emília? A Certo. Emília que lembrou disso. E agora, que nem a Emília falou, a gente está nos últimos itens do último capítulo. Então, hoje, a gente finaliza o Evangelho segundo o Espiritismo a partir da onde a gente começou, que foi do capítulo 5. Mas eu quero deixar o convite aqui para quem já acompanha, mas para que vocês expandam esse convite também, porque domingo que vem a gente vai começar o Evangelho lá do início, lá da introdução dele. E eu ouso dizer que a introdução do Evangelho, de todas as obras básicas, é uma das partes mais bonitas para mim. É muito linda toda a introdução das obras básicas, e do Evangelho não seria diferente. Então, como a gente vai começar lá do início, fica o convite para vocês continuarem acompanhando a gente, mas para vocês expandirem esse convite para outras pessoas também, porque é uma oportunidade de estudar essa obra desde o início e não sozinho, junto com a É gente. Então, fica esse mesmo. convite. Tá aí uma boa, né, Ju, uma boa ideia. Quem sabe a gente fica com essa tarefa de cada um aqui, traz um amigo, né? Traz uma amiga, compartilhar no domingo que vem, a gente está aqui juntos com alguém para trocar ideias. Porque eu vou dizer para vocês, depois de 23 capítulos, né, do 5º ao 28, eu começo a achar que eu consigo encarar o primeiro capítulo. Começar a encarar, porque ele é profundo, gente, ele é muito importante. Ele já começa com uma mensagem, né, lá no prefácio do Espírito de Verdade. Então, toca fundo mesmo os nossos corações. Então, fica aí esse super convite, né? Estenda, como a Ju deu a ideia muito legal de estender esse convite para os amigos, aí, para aqueles corações queridos. Lembrando que o Evangelho, antes de mais nada, é para a gente, né? É para nós mesmos. Muito comum a gente abrir o Evangelho, às vezes estamos num momento de aflição, a gente abre uma página para se acalmar, faz aquela leitura e pensa assim: nossa, fulano ou fulana podia ter lido isso aqui. Não, era para a gente mesmo. Né? É muito comum esse pensamento, mas já escutei ele algumas vezes, mas é porque a gente mesmo precisa ouvir. Né? Talvez até para pensar a respeito de fulano, de uma outra maneira. Mas esse é um assunto para a nossa conversa de hoje, que a gente vai então estar lendo aqui o item 81, pelos obsidiados, e a última parte do capítulo 28. Então, para a gente começar, vou convidar a Ju para fazer a nossa prece inicial, pode ser? Pode sim. Então, pessoal, vamos aos pouquinhos, esquecendo as nossas dificuldades, os nossos problemas, mesmo que seja difícil, mas vamos nos sintonizar com os espíritos amigos, que agora, junto da associação,
se encontram junto de nós, em cada um dos nossos lares, nos amparando, amparando nossos familiares e aqueles que estão envolvidos com a nossa jornada aqui terrena. Que possamos contribuir com esse momento de higienização dos nossos lares, nos concentrando nesses breves minutos de troca, de aprendizado e que possamos ir além do conhecimento, que possamos sentir Jesus em nossos corações. Que assim seja. A Fábio deixou um comentário que é verdade, Emília. Fazia tempo que a gente não fazia o evangelho juntas. Eu tava com saudade. Dá saudade, né? Eu também. Que bom. A gente está ali, então, gente, no item 81, no prefácio, diz assim pra gente. É importante, acho que até comentar que o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra básica. Então, antes de ter escrito o Evangelho, Kardec já havia organizado o Livro dos Espíritos e, em seguida, ele organizou o Livro dos Médiuns. A obsessão é um tema de hoje, né, Prece pelos Obsidiados, que Kardec trata em profundidade no Livro dos Médiuns. Mas é aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai ter uma das definições mais claras, eu posso assim dizer, sobre o que é a obsessão. Então vamos lá. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas na mediunidade escrevente. Traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da Terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí para o obsidiado a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a sua vontade e seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. E aqui Kardec vai nos remeter ao capítulo 10 e também ao capítulo 12. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica do médium curador nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produza de alguma sorte o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também e, sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior a sua autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar o encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece,
Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último mergulha. Porque então, longe de secundar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. E aqui Kardec vai nos indicar a leitura do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata desse tema. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. E aí a gente vai ter uma série aqui de preces, a gente vai escolher uma delas para encerrar nosso encontro de hoje. Mas queria interromper aqui a leitura um pouquinho para conversar com vocês, né? Pessoal, coloquem aqui seus comentários, suas dúvidas a respeito desse tema, obsessão, que como eu falei no início, né, é um tema grande. A gente não pretende aqui no Evangelho no Lar esgotar esse tema, né? Que demandaria alguns seminários para que a gente pudesse abordar todas as nuances desse tema tão complexo e completo na doutrina espírita. Kardec vai tratar desse tema, como eu falei, no Livro dos Médiuns. Tem muitos artigos na Revista Espírita, né? E fora as obras secundárias, então, né? André Luiz nos traz com isso, né? Uma extensão de exemplos, né? E questões mais profundas, científicas, dentro das obras dele. Então, de fato, a gente não vai esgotar o tema. O interesse aqui é a gente, talvez, tirar algumas dúvidas, né? A respeito do tema e saber como agir, né? Como agir, principalmente em relação à prece, né? Quando a gente se depara com essa questão da obsessão. E aí, Ju, conta pra gente um pouquinho sobre as tuas percepções a respeito da obsessão. Realmente, né, Emília, é um tema muito vasto, tanto que Kardec aqui citou outras obras básicas, né, para a gente se aprofundar, e realmente dá para ficar um bom tempo. O foco hoje é a prece nessas situações. Aqui o texto que você leu do Kardec, ele definiu muito bem a obsessão. E quando eu estava lendo para conversar aqui com vocês, eu vou focar em um texto de Emmanuel na nossa conversa, que eu gostei bastante. É sempre um puxãozinho de orelha, os textos do Emmanuel, mas é muito bom. Mas antes, eu só queria trazer, além da definição de obsessão, falar um pouquinho sobre o obsessor, bem rapidinho. Muitas vezes a gente trata, a gente lida, a gente encara o obsessor como um ser estranho a nós. E é muito importante para facilitar a prece, porque isso facilita a gente lembrar que o obsessor, muitas das vezes, é alguém que já amou muito a gente e que a gente traiu a confiança, que a gente magoou, que a gente de alguma forma prejudicou, impediu que fosse feliz por um equívoco nosso. Então, já de mudar esse olhar de um ser estranho que não gosta da gente para alguém que já muito nos amou e a gente prejudicou, já vai facilitar na hora de fazer uma prece para essa situação. E sobre obsidiado também, ou a gente já foi, ou a gente ou a gente vai ser. Ninguém escapa. Então também quebrar um pouco esse tabu de, Emília, nossa, a Emília tá com caso de obsessão, nossa. Quem não... Gente, todo mundo. Ou já foi, ou somos, ou seremos. Então isso é importante também a gente lembrar. E última coisa do processo obsessivo. Nunca acontece de uma hora para outra. É sempre gradual. Então sempre vai começando aos poucos. E é um pouquinho disso que o texto de Emmanuel vai falar. E como o assunto de hoje é prece pelos obsidiados, eu gostaria de lembrar, a gente está um tempão falando sobre prece já, mas reforçar que prece é pensamento. Então a prece começa do nosso pensamento. E aí o texto de Emmanuel, ele está lá no livro Estude Viva e começa falando assim: o êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. Então vejam só, a gente tem que orar, mas a gente tem que agir também. Que é o que falou aqui no texto de Kardec, que a gente tem que... Eu não lembro como é que fala, mas que se a pessoa trabalhar na sua própria melhoria, ela não vai nem precisar de ajuda externa. Claro que não é fácil, gente. A gente ainda precisa, todo mundo precisa. Mas olha o poder do nosso trabalho na melhoria íntima. Então, o texto do Emmanuel, eu vou ler porque fica mais legal, mais bonito. Fala assim, ó. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam.
No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. Então aqui já é um puxãozinho de orelha, né? Ninguém passa a sofrer um processo obsessivo do nada e nenhum espírito é capaz de nos influenciar, de colocar uma ideia em nós que não existe em nós. Eles só alimentam aquilo que já existe em nós. É tipo botar um pouquinho mais de faísca aonde já tem fogo. Eles não vão começar o fogo. Então, depende de nós. E o texto do Emmanuel prossegue. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Aí aqui começa a ficar difícil, porque olha só, ele falou da brecha. Muitas vezes também eu falo a gente, porque acontece comigo, tá, gente? A gente acha que para iniciar um processo obsessivo precisa de um grande acontecimento, de um grande equívoco. Não. Aqui o Emmanuel lembra que são nas brechas aonde começa. E a brecha é uma coisinha bem pequenininha, né? Um espacinho pequenininho que a gente abre. E aqui ele traz alguns exemplos de brecha. E eu não sei vocês, mas eu me encaixei em todos. Se duvidar, na última semana eu me encaixei em todos já. Então vou ler com vocês. Então, a intromissão deles, via de regra, se verifica pela imprudência da brecha. Hoje, uma queixa. Amanhã, um momento de azedume. Cedo, uma discussão temerária. Mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço. Agora, um comentário deprimente. Depois, um minuto de irritação. E, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece também assim. Então, olha só, o grande desastre, às vezes uma situação muito difícil que a gente se encontra, poderia ter sido evitado se nessas pequeninas brechas, nas coisinhas do dia a dia, que às vezes a gente acha que não tem problema, né, Emília, falar mal de alguém. Rapidinho aqui, é bem rapidinho, não vai durar nem 5 minutos, uma irritaçãozinha. Mas se isso vai se somando, gente, vai se somando, causa um desastre maior. E vocês viram que todos os exemplos que Emmanuel trouxe é algo que a gente pode evitar sem depender dos outros. Não importa da situação externa, não importa como o outro reage. É algo que só depende de nós. Então aqui, por que eu trouxe isso? Porque se prece é pensamento, isso tudo aqui começa pelo pensamento. A irritação, a fofoca, o desespero, a ansiedade. Então a gente tem que cuidar desde o princípio para que esses casos de obsessão não se instalem. E por que também que eu escolhi esse texto de Emmanuel, Emília? O Emmanuel ele sempre traz, independente do tema, gente, é uma coisa que eu acho, pelo menos. Ele sempre traz uma lição pra gente, que a gente tem que fazer, né? Que a responsabilidade é nossa e não do outro. Na prece, a minha sugestão, claro, a gente tem que orar pelo obsessor, eu vou contar uma história bem rapidinha sobre isso, mas a gente tem que lembrar também de orar por nós, para que a gente mude o nosso pensamento, para que a gente mude como a gente é, porque o obsessor, ele tá com a gente porque ele encontra algo que ele afiniza, ou porque somos os mesmos que fomos lá atrás. Normalmente a gente ainda é o mesmo. Então a gente tem que orar para que a gente mude, para que a gente mostre essa mudança para o obsessor, para esse espírito que nos acompanha, porque daí de duas uma, ou ele vai ver que a gente não é mais igual e não vai mais querer estar com a gente, porque não vai fazer mais sentido, ou vai encher o saco. Ai, não é esse tipo de comportamento que eu quero estar junto, não quero alguém com paciência, não quero alguém que seja bonzinho e vai se afastar. Só que não é uma semana fazendo isso, às vezes são anos, né, Emília? São obsessões mais longas, então a gente tem que persistir. E para não me prolongar muito mais, uma história bem rápida. Eu acho que é no estudo do Evangelho que tem da FEB, ou do Livro dos Espíritos, eu acho que é o do Evangelho da FEB, uma participação que tem o Saulo e a Nani. A Nani conta uma história particular dela e do filho. A Nani, ela trabalha em trabalhos mediúnicos na casa espírita há muitos anos e o filho dela, há muitos anos, sofre um processo obsessivo muito severo. Ela não entra em detalhes, mas ela fala que assim, há mais de 10 anos o processo obsessivo, muito longo e muito difícil.
E aí a Nani conta que e ela sempre, por exemplo, o filho dela ia dormir, ela deitava do lado dele e rezava por ele, mas rezava pelo obsessor. Ela pedia para que o obsessor fosse acolhido, pedia perdão para o que tinha acontecido, que ela não sabia de certo o que era. Mas ela pedia perdão isso anos, gente, mais de 10 anos, olha só, mais de 10 anos. E num dos trabalhos mediúnicos que a Nani, a Fábio botou aqui o capítulo Amai os vossos inimigos do estudo da fé. A Nani conta que num desses trabalhos mediúnicos que ela participava, o espírito obsessor do filho dela se comunicou. Se comunicou dizendo que ele tinha um plano para prejudicar muito o filho dela e que ele tinha desistido, mas não por causa do filho dela, porque ele não tinha mudado, porque ele ainda era o mesmo que ele era lá no passado. Mas agora eu vou ler o que o espírito falou. O espírito disse assim: eu não posso mais fazer o que eu queria. Eu esperei muito tempo. Não que ele não mereça, mas se eu fizer, eu vou te ferir. E eu não posso ferir o coração de quem me sarou as feridas. Então, olha o poder da prece dela. Prece por anos, foram 10 anos, um pouco mais. Mas o espírito se tocou pelo amor, pelo carinho, pela misericórdia que a mãe tinha pelo espírito obsessor e não fez mais nada, porque senão ele ia prejudicar ela. Se ele prejudicasse o filho, então o amor, a oração e a persistência foram a chave para curar esse processo obsessivo. Então, como o assunto hoje é a prece, então, para a gente não se prolongar muito, fica aqui, gente, que a gente lembre não de pedir para afastar o espírito obsessor, não para pedir para. Enfim, é para pedir para que ele seja acolhido, é pedir desculpas, porque certamente a gente errou. A gente sempre erra, a gente sempre tem a nossa parcela de culpa. Então, pedir perdão e, sobretudo, mostrar que somos diferentes. Essa é a melhor cura, a melhor oração para um caso de obsessão é mostrar que a gente mudou. Só que dá trabalho, né, Emília? Mostrar que a gente mudou. É porque vai além do mostrar, né? Para mostrar, a gente precisa sentir essa mudança. Emocional primeiro, né? Tem que fazer brotar no coração esse amor, essa vontade de pedir perdão, essa humildade, né? De se dar conta de que a gente erra hoje ainda com as relações, né, que a gente tem e que tem muitas relações no passado. O Fred, que é coordenador da área da família, da FEB, deu uma entrevista mês passado para um dos canais de podcast da FEB e foi uma entrevista sobre a família. Muito bonita, família no mundo de regeneração. E ele fala, ele faz uma piada, assim, né, que na família a gente encontra, né, aqueles pratos sujos também. E é como quando a gente se muda de casa, né, e vai morar sozinho, e a gente tá, né, e se dá conta assim, nossa, que estranho, né? Eu já paguei essa conta e passa o mês, a conta vem de novo. Nossa, a pia aqui tá acumulando de louça e não sai essa louça da pia, que coisa estranha, né? Ele brinca assim, que é a gente que tem que ser adulto e lavar a nossa louça, né? E emocionalmente assim também, nós enquanto espíritos, né? Em evolução, a gente ainda espera que as pessoas vão resolver os nossos problemas e as nossas relações. Então eu vou na casa espírita e aí eu vou resolver essa história dessa obsessão, entende? Ah, então essa angústia que eu tô, e lá o grupo de radiação vai fazer uma irradiação, o grupo de desobsessão vai fazer o trabalho deles, e aí, ufa, eu tô livre disso. Na verdade, gente, a gente precisa lavar os nossos pratos, né? Isso significa nos dar conta que as nossas ações têm consequências e que quando eu tô falando mal de alguém, né, eu tô fazendo mal para mim, né? Antes de mais nada. Então, que a gente possa, primeiro, parar de agir mal, né? E segundo, saber que a gente agiu muito mal no passado e pedir perdão, né? Pedir perdão para nossa própria consciência, que a gente se perdoe, que a gente se coloque no lugar de fazer algo bom, né? Fazer o bem para aquelas pessoas que a gente sente no coração que mais precisam da gente, né? E é nesse sentir e nesse agir que essa transformação vai acontecendo, né? E daqui a pouco, caridade sempre, disse aqui o Pedro Paulo. A gente está com muitos comentários muito bons. Eu vou aqui para os comentários rapidinho, depois eu queria pegar até o gancho de um desses comentários só para fazer uma última observação
que tem gancho com o que a Ju trouxe também. Então, a gente tem aqui, gente, um comentário muito interessante da Ana Carla, que ela diz que nós somos as brasas das nossas más tendências. E que os obsessores, eles sopram essas brasas para que elas se incendeiem, né? Então, à medida que a gente vai né, acalmando essas brasas, né, não nutrindo as más tendências, fica também menos material para ser soprado, né? A Fábio disse que, quem diria, né, que uma breve irritação, um mau comentário, uma ansiedade seria essa brasa, seria essa brecha, né? O Aurélio coloca aqui um depoimento pessoal dele, né, que fala a respeito dos vícios. E os vícios são, de fato, acho que é o exemplo mais claro que a gente pode ter, né, de obsessão nesse sentido, porque a gente desencarna, né, enquanto a gente não está mais no corpo, se a gente está apegado materialmente a qualquer questão, seja financeiro, seja o uso de alguma substância, né, glutonia, o que quer que seja, que a gente se sente ainda com essa necessidade, a gente vai querer se vincular àqueles que satisfazem essa necessidade para que a gente um pouquinho satisfaça a nossa, né? Isso serve para o álcool, isso serve para uma série de usos, né, aqui no nosso cotidiano. E é aquela questão da vibração que a Ju falou, né? Se a gente está abrindo essa brecha, a gente está criando essa sintonia para quem está precisando, né, se conectar com esse mesmo grau aí vibracional. Então, de fato, é uma grande brecha, né? Essa do vício, ela é muito, muito importante, né? Na questão da obsessão, ela é muito real, né? Muito nítida. Mas não é só ela, né? Tem outros vícios que a gente às vezes não enxerga, né? Que passa despercebido. Aqui nos comentários, a gente, olha só, a Ivete falou pra gente, a gente perguntou, por que orar pelos obsidiados, né? A Ivete disse que é orar por todos os envolvidos para dar coragem, para se perdoarem e com o tempo amar. Né? Então, a Ju deixou um lembrete muito importante aqui no começo, que a gente acha que alguém estranha a gente, né? Ah, é alguém que está aqui estranho a mim, né? Mas muitas vezes é alguém muito próximo, que a gente machucou muito no passado, né? A ponto dessa pessoa não conseguir superar, né? E tá ali em muita dor, envolvida em muita dor e precisando muito, né? Dessa superação. A Fábio disse que essa prece é em nome do amor fraternal. A Carla disse que essa prece oportuniza os envolvidos se conectarem com uma frequência melhor e receber ajuda, que é o caso, né, desse exemplo que a Ju nos trouxe. O Timolau disse que a prece porque são pessoas em sofrimento, necessitadas de muita energia para mudar a sua situação atual. Então já não é mais aquela coisa da vítima e do algoz, percebe, gente? Ah, o espírito mal, né, o obsidiado, coitadinho. Não, gente, é uma relação que está doente e que ambos ali precisam se resolver. Né? Existe, inclusive, obsessão que não é de desencarnado para encarnado. Existe obsessão de encarnado para desencarnado. E aí, né? A gente vê nas obras de André Luiz questões assim, né? A gente, às vezes, muito apegado a um ente querido que partiu, chega a perturbar, a causar perturbação naquele ente querido que está no plano espiritual querendo seguir com a vida, né? Então, tem esse outro lado. Tem perturbações de desencarnado para desencarnado, e como a Ju falou, é a mente, né? É a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Então, independe da gente estar no veículo carnal ou não. E tem também obsessão de encarnado para encarnado, né? Então, desde que haja essa questão da relação, a obsessão ela pode se dar. Então, é importante que a gente saiba. E eu queria só comentar aqui, aliás, ler o comentário da Suzana, que ela disse exatamente isso, que a prece é para auxiliar os dois lados, o obsidiado e o obsessor. Então, ambos precisamos de prece, né? Tanto quem está obsidiando quanto quem está passando pela obsessão. E lembrar que a gente pode, né, superar essas brechas, né? A gente não precisa se deixar levar, né? A gente consegue, sim, né, com esses recursos como o da prece. Ju, não sei se você tem mais algum comentário. Eu só queria
fazer o último comentário, então, que muitas vezes a gente se pega cansado num processo obsessivo, seja leve, seja mais severo, seja um processo de autoobsessão também, ou uma situação difícil no geral. A gente se cansa, porque às vezes demora tempo, a gente se cansa mesmo, é normal. E às vezes a gente fica revoltado com essa situação. E aí tem uma frase bem pequena do Albino Teixeira que diz assim: não adianta esbravejar contra as sombras. Para arredá-las é preciso acender uma luz. Então a oração é isso que ela vai fazer. É a gente não só reclamar, só não mostrar cansaço. É a gente acender uma luzinha de esperança numa situação difícil. Então, quantas situações a gente se encontra que a gente não pode fazer mais nada além de orar? Então vamos lembrar de fazer a oração, porque ela realmente acende essa luz. E muitas vezes a oração ela vai é um exercício para que lá na frente a gente seja capaz de oferecer mais. Oferecer um amor, oferecer um carinho que talvez hoje a gente ainda não consiga pelos inimigos, pelos desafetos. Então a oração a gente começa com ela, porque ela vai deixar a gente pronto para lá na frente oferecer algo a mais. Então eu queria dizer isso e relembrar, gente, porque o assunto de hoje, acho que acima de tudo, como sempre, né, Emília, foi um puxão de orelha particular. Vamos lembrar, nessa semaninha que tem a tarefa, a gente sempre passa uma tarefinha que o Carlos ensinou, de cuidar com as brechas que fala ali no texto de Emmanuel. E lembrar que as brechas, elas são sutis e elas são no dia a dia. E normalmente dentro de casa, né, Emília? No trabalho, em coisas rotineiras. Que a gente não Sim, abra o André essa... Luiz tem um texto, Ju, em que ele fala a respeito dessas brechas, né, que a gente mesmo dá, e ele se refere a coisas que estão no nosso cotidiano. Então ele fala assim, ó, uma conversa, né, que a gente está às vezes aconselhando alguém, mas está, né, sendo, não está sendo assertivo ali, está, né, sendo malicioso ou levando as coisas para o nosso, né, para o caminho que a gente gostaria, para os nossos interesses, né? Então ele fala dessas conversas, ele fala a respeito do que a gente consome, ele fala das peças né, das peças artísticas, das apresentações artísticas. Ele fala a respeito das leituras que não são dignificantes. Então, que a gente pense, naquela época que o André Luiz mandou essa mensagem, não existia rede social, né, gente? Então, que a gente reflita a respeito do que a gente está consumindo, do que a gente está convidando para dentro do nosso ser, dos nossos pensamentos, né? Que a gente está vibrando ali com aquele, né? Com aquele aspecto ali da humanidade, né? E a gente sabe, a gente está no planeta de provas e expiações, a gente tem questões muito graves no nosso planeta, né? De provas muito duras, né? Mas a gente pode vibrar de uma maneira melhor, né? Que se a gente quer abrir para consumir, vamos consumir uma leitura boa, vamos consumir, então, se é na rede social, né, tantos perfis maravilhosos que vão nos trazer mensagens, que vão tocar o nosso coração, né? Então, que a gente saiba disso, que tem conteúdos que, infelizmente, vão ser por si só essa brecha, né? Então, que a gente tome esse cuidado também aí ao longo da semana, junto com essa tarefinha, né? Que a Ju trouxe. Eu conversava com uma amiga muito querida no meu coração, essa semana, e ela dizia assim: ah, não, mas eu já pulo direto para irritação. Eu disse: não, olha bem, te percebe, porque antes da irritação tem coisas que acontecem, tem comportamentos, tem gatilhos, tem né, um cansaço aqui, né, um comportamento ali, algo que eu ouvi que eu não processei bem, né? Então, o que aconteceu nesse caminho até essa brecha da irritação acontecer, né? Se a gente se autoconhecer, a gente já pode ir trabalhando isso, né? Fazendo essas preces antes mesmo da brecha se realizar, né? A Fábio está dizendo, lavar nossa louça, né? Com muito carinho, recebendo a ajuda de Jesus. É isso mesmo, né? O seu França diz que a prece é pedir perdão e perdoar pelos erros do passado é caridade. Olha isso. Aí também, né, seu França, porque a gente quer pedir perdão né, para os obsessores nos perdoarem, né, e desistirem das vinganças, mas a gente precisa perdoar também, né? Que se a gente perdoa, a gente já está abrindo caminho, né? É isso mesmo. Gente, tem 3 preces aqui. Uma para ser pronunciada pelo obsidiado, que é a que eu
gostaria que a gente encerrasse hoje, se vocês toparem. Outra é para ser dita para o obsidiado, quando a gente conhece alguma situação de alguém que está passando por isso. E a última é para o espírito obsessor, né? Então, a prece que é feita em favor do espírito que nos está obsidiando. As três são maravilhosas, eu acho que deveríamos fazê-las todas. Mas em função do tempo, vamos escolher uma. E eu sugiro, Ju, o que você acha? Fazer essas pelo obsidiado, pode ser? Então tá. Vamos aproveitar também, gente, no finalzinho a gente faz uma irradiação pelo grupo de irradiação das quartas-feiras às 15 horas, que é coordenado pela nossa querida Dona Carmen. E esse grupo atende, né, muitos casos, inclusive, né, de suspeitas aí de obsessão que depois são levados a tratamento, né? E muitos casos são, enfim, uma porta de entrada para o atendimento espiritual na casa, né? Esse grupo de radiação, como os demais também. E a gente está, então, na nossa campanha Prece Amiga, cada semana fazendo preces por um grupo diferente. Essa semana é pelo grupo de radiação das 15 horas. E semana que vem, inclusive, tem uma prece para o grupo de tratamento, né? Que daí é do Fernando, mas fica, semana que vem a gente estende essa prece. Então, vamos aqui na prece que diz assim: meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se há uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer o vosso perdão e a minha libertação. Mas qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para reconhecê-las. Combatei sobretudo em mim o orgulho que me cega sobre os meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear? Fazei, meu Deus, que esse revés para minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Possamos também ser perdoados pelo mal que fizemos. Sabemos que a obsessão, como qualquer mal, é passageira e o bem prevalece. Apenas o bem é eterno e tem como fonte Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ao bem não há combate, o mal é de passar. Aproveitamos nesse momento para dirigir os nossos melhores pensamentos, os mais carinhosos, as energias refazejas, para o grupo de radiação das 15 horas, das quartas-feiras, a Dona Carmen e todos os seus amigos, que se sintam fortalecidos na continuidade desse belo trabalho. Que assim seja. Que Boa assim noite, Ju. seja. Boa noite, todo mundo. Pessoal, Até a gente semana que aguarda vem. vocês domingo que vem. Lembrando que a gente vai iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo lá do início da introdução. Então, a gente espera vocês Vai ser domingo. imperdível. Até lá. Boa noite.